Oiê, graça e paz, como vocês estão? Tô aqui hoje para fazer uma pergunta e eu quero ver aí quem de casa sabe a resposta. Você acha que Deus fala? Ou melhor, você acha que Deus ouve aquilo que nós falamos com Ele? Vamos trazer para uma realidade melhor, né? Eu gosto sempre de dar exemplos. Quando você tá em casa fazendo alguma coisa, sei lá, jogando um videogame, ou assistindo uma TV, ou brincando, e o seu pai ou a sua mãe te chama. Você ouve, mas dependendo do que você estiver fazendo, você não presta atenção, certo? Você não sente nada assim, você não expressa um sentimento. Mas quando você tá atento e dependendo do tipo da forma que o seu pai ou a sua mãe te chama, você já sabe que tem algo de diferente ali. Então, por exemplo, se você sabe que você fez uma bagunça, que você aprontou, que você deixou a cama desarrumada, e o seu pai ou a sua mãe fala: menino, menina! Dependendo da entonação da voz, você já percebe que é algo sério, né? E aí você já sente aquele medo, sinal de alerta ali, vixe, o que eu aprontei, não é mesmo? Aqui em casa com as crianças é assim, eu tenho certeza que aí também. E acontecia isso também na época lá do povo de Israel. Teve um período da história onde o nosso povo, né, o povo de Deus, o povo de Israel, eles foram aprisionados. Houve uma guerra onde o povo de Israel, por estar longe de Deus, por estar afastado de Deus, eles perderam essa guerra. Deus tirou, né, a proteção dele. E aí esse povo perdeu a guerra e se tornou escravo. Escravo de uma terra chamada Babilônia. Uma nação que rendeu eles, né, levou eles como escravo. Então, naquela situação de escravidão, de tristeza, você concorda que o povo triste, você quando tá triste muitas vezes, você não presta muita atenção ao que as pessoas te falam, às vezes o seu pai ou a sua mãe pode tentar conversar com você e você não vai dar muito ouvido. Então, o povo de Israel nessa época estava dessa forma. Mas Deus, assim como o seu pai e a sua mãe te ama, Deus nos ama ainda mais. E Deus amava o povo dele, amava Israel. Então, Deus viu que aquele povo estava sofrendo. E como pai, ele mais uma vez tentou ali chamar a atenção dos seus filhos. Tentou ali conversar com seus filhos. E como que Deus fazia muito isso naquela época? Através dos profetas. Quem eram os profetas? Profetas eram homens, na sua grande maioria, mas Deus também falava com mulheres. Ele usava esses homens comuns, tá? Como eu, como você, como seu pai, como a sua mãe. Deus usava esses homens para serem mensageiros da sua palavra. Deus usava esses homens para levar, para dar, né, um recado ao povo. Para mostrar para aquele povo que muitas vezes estava distante, que muitas vezes estava rebelde, que muitas vezes estava ali fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus, mas ainda assim Deus levantava profetas para levar mensagens àquela nação. E naquela época, Deus levantou um profeta grande, maravilhoso, um profeta que era amigo de Daniel, que era ali do tempo de Jeremias também, que era outro profeta muito, muito especial também. E esse profeta se chamava Ezequiel. Ezequiel estava ali na beira de um rio, junto com o povo ali, tomando água, numa situação, né, de escravidão, de desmotivação, sabe? Uma situação que eles não esperavam, que eles não queriam, que eles não gostavam, mas que eles não tinham escolha naquele momento. E aí ele estava lá bebendo água no rio, creio eu que muito pensativo, creio eu que talvez ali pensando na vida que ele estava levando, que ele não estava gostando muito. E aí, enquanto ele estava bebendo água, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, mas uma voz tão forte que se assemelhava a um trovão, a uma voz de trovão. Você já imaginou você tá aí na sua casa, deitado, vendo um filme e aquela voz de trovão, você ouvir? Meu, eu tenho certeza que Ezequiel se assustou, que Ezequiel naquele momento teve um sentimento assim, e ele mesmo expressa como foi aquela experiência para ele. No versículo 1:3 de Ezequiel, ele diz exatamente assim: eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Então, Ezequiel não somente ouviu, não somente
ouviu, né, qualquer coisa assim, ai, nossa, Deus tá falando ali. Não, além de ouvir, ele sentiu o poder de Deus quando Deus falou com ele. E a mensagem de Deus para Ezequiel naquele momento foi clara. Foi uma mensagem de redenção, foi uma mensagem de alerta, foi uma mensagem de atenção para que Ezequiel falasse para o povo de Israel que, embora eles tivessem abandonado o Senhor, que embora eles estivessem meio distantes, que embora eles tivessem tido atitudes ruins, Deus ainda os amava. E ele ainda se encontrava disponível a ouvi-los, a obedecer, a oferecer a eles proteção, amor. E talvez nessa pandemia a gente também em algum momento tenha ali ficado triste, né? Eu, por exemplo, fiquei muitas vezes, confesso para vocês. Talvez em muitos momentos a gente tenha se afastado do Senhor, tenha deixado de conversar com Ele. Talvez em muitos momentos nós tenhamos deixado de dar ouvido à voz do Senhor, né? E isso acontece. Mas Ezequiel foi um mensageiro do Senhor naquele tempo. E hoje eu quero desafiar você a ser um mensageiro do Senhor na sua casa, na sua escola, na sua família. Então, se você ouvir essa palavra hoje e através dessa mensagem, através do exemplo de Ezequiel, você sentir no seu coração de levar também uma palavra de encorajamento, de força, de amor para o seu pai, para a sua mãe, ou para algum amigo, para alguma tia, seja esse profeta na sua casa, tá bom? Deus, ele continua falando conosco, porque Deus é amor, Deus é poderoso, ele pode estar em qualquer lugar. Ele está aqui comigo neste momento e está aí com você também. Então, use o poder de Deus para levar a mensagem dele adiante. Assista esse vídeo. A gente já começou a fazer as apostilas. Então, muito provavelmente, se você não foi na igreja hoje, vá na próxima semana, retire a sua apostila e medite. Esse é o versículo da nossa primeira semana. Ezequiel 1:3. Repita comigo. Eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Espero que daí você sinta o poder de Deus na sua vida e que assim como Ezequiel, você seja um mensageiro da palavra dele. Um grande beijo, tá?